Liturgia de 16 de outubro de 2021, sábado, 28ª semana do Tempo Comum, a cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. Trecho do Salmo 129, é o versículo 3º. Oração do dia. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 13 e versículos de 16 a 18. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é o pai diante de Deus porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 105, versículos do 6º ao 7º, 8º ao 9º, 42 a 43, refrão 8º-A. Senhor, se lembra da aliança. Se lembra sempre. Repitamos. Senhor, se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações. Da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele lembrou-se de seu santo juramento que fizera a Abraão, seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 8º ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que me der testemunho, retificando, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado.
mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele diz o seguinte, Santini: gosto muito de uma passagem do Antigo Testamento que define o Espírito de Deus como alguém encarregado de nos educar. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos. Está no livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 5. De fato, temos no Espírito de Deus um mestre interior, o único que nos pode revelar o mistério divino que se encerra na pessoa de Jesus Cristo. Sem esse mestre, a palavra de Deus permanece como linguagem cifrada e impenetrável à lógica dos humanos. Quando Jesus se preparava para entregar-se à paixão e separar-se de seus discípulos, falou repetidamente do dom do Espírito Santo como um revelador, alguém que poderia devolver aos corações humanos o sentido perdido de sua existência e dos projetos de Deus. Assim, em São João, podemos ler, Evangelho escrito por São João, capítulo 14, versículos de 16 a 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Ou, logo a seguir, tem mais um trecho, João 14, 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. E reafirma ainda sua função pedagógica no capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Desde Pentecostes, a igreja percebeu que só poderia ser o corpo de Cristo sendo habitada pelo Espírito Santo. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, reconhece a ação do Espírito na igreja, dizendo: o Espírito habita na igreja e nos corações dos fiéis como num templo. Conforme a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e capítulo 6, versículo 19. Neles, ora e testemunha a adoção de filhos. Gálatas 4, versículo 6. E também Romanos 8, versículos de 15 a 16 e 26. O Espírito conduz a igreja a toda a verdade, conforme João 16, versículo 13. Unifica na comunhão e no ministério, dota e dirige-a mediante diversos dons hierárquicos e carismáticos, e adorna-a com seus frutos. Efésios 4, versículos de 11 a 12, 1 Coríntios 12, versículo 4, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Esse texto está na Lumen Gentium, parágrafo 4º, ou tópico 4º, não sei como se referir a Lumen Gentium corretamente. Bem, pairando sobre as águas primordiais, continuando o texto de Santini,
pairando sobre as águas primordiais da criação, ungindo os profetas da primeira aliança, gerando na Virgem Maria a natureza humana do Salvador, descendo sobre Jesus no Rio Jordão, inflamando os discípulos em Pentecostes, eis a presença universal do Espírito de Deus na história dos homens. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vamos ao santo do dia, que na verdade é uma santa. O texto é de um padre redentorista, Padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com. Santa do dia 16 de outubro, Santa do dia 16 de outubro, Santa Margarida Maria Alacoque. Margarida Maria nasceu em 22 de julho de 1647 na modesta família Alacoque. Teve uma infância e uma juventude conturbadas. Enfrentou uma grave doença que a manteve acamada por longo período. Como nada na medicina curava o seu mal, Margarida então prometeu a Nossa Senhora entregar todos os seus dias a serviço de Deus, caso recuperasse a saúde. Para sua própria surpresa, logo retornou à sua vida normal. Assim, aos 24 anos de idade, entrou para a Ordem da Visitação, fundada por São Francisco de Sales. Viveu tempos de iluminação e sofrimento, dialogando com o próprio Cristo, que lhe falava sobre o amor e devoção à Eucaristia e ao Sagrado Coração. As visões e mensagens de Margarida Maria apontavam para o Deus do amor e da salvação. Margarida sofreu a crítica dos religiosos de sua época, que não aceitavam suas experiências místicas. Coube ao padre jesuíta Cláudio de la Colombière esclarecer a veracidade das intenções de Margarida. Aos poucos, o culto ao Sagrado Coração de Jesus começou a ser difundido também entre os fiéis. E foi assim que, depois de algum tempo, esta mensagem estava espalhada por todo o mundo católico. Margarida Maria faleceu com apenas 43 anos de idade. Reflexão. Esta santa recebeu a missão de espalhar pelo mundo a devoção ao Sagrado Coração, ofendido pela ingratidão dos homens que destruía a noção da misericórdia de Deus. Foi incompreendida, perseguida, taxada de visionária, histérica, alucinada, mas finalmente a força da fé venceu. E a mensagem de Margarida Maria resplandece hoje no mundo. Oração. Senhor Jesus, que revelastes maravilhosamente as insondáveis riquezas do vosso coração, a Virgem Santa Margarida Maria, concedei-nos pelos seus merecimentos e a sua imitação, que amando-vos em tudo e sobre todas as coisas, mereçamos ter perpétua morada no vosso mesmo coração, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Margarida Maria Alacoque, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia. Se for para o seu bem, Ele providenciará. E do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, somos todos irmãos. Evangélicos, católicos, todos são irmãos. E o significado é o mesmo. Nas duas pronúncias, significa vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Ele vai voltar e vai nos julgar. Ele nos pede uma coisa, que sejamos humildes, reconheçamos nossas faltas, nos arrependamos para termos direito à vida eterna no seu retorno. Então, arrependa-se dos seus pecados se quiser a vida eterna, o gozo eterno, a felicidade em plenitude para sempre, no retorno de Jesus, no fim da história, no julgamento final. Shalom, a paz!